Irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja com todas. Amém. Vamos estar iniciando nosso estudo dessa manhã. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, mais uma vez no livro de Eclesiastes, no capítulo 10. Eclesiastes 10. Nós vamos ler, irmãs, a partir do versículo 12, nessa manhã. Eclesiastes capítulo 10, do verso 12 até o final do capítulo, até o versículo 20. E assim nós vamos encerrar o capítulo 10 de Eclesiastes, nos encaminhando aí então já para o final desse livro que nós estudamos aqui na classe. Eclesiastes capítulo 10, dos versos 12 a 20. Vamos mais uma vez, como já é o nosso costume, fazer a leitura de forma alternada. Eu lerei o versículo 12, as irmãs o versículo 13 e assim em diante. Todo mundo encontrou? Sim? Leitura alternada então. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Vamos ler todos juntos? Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Amém. Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que esteja nos abençoando nessa manhã. Gostaria de convidar nossa irmã Socorro Feitosa, que pudesse estar fazendo essa oração de intercessão nesse instante. Amém. Irmãos, nós estamos chegando numa parte do livro aqui de Eclesiastes em que o autor vai se direcionando para os seus últimos argumentos. Na semana passada nós falamos que o objetivo de Salomão é nos preparar para uma escolha inevitável. Uma escolha que nós inevitavelmente vamos fazer vivendo aqui nesse mundo. Que se dá entre dois caminhos, entre duas formas de se viver, que no livro de Eclesiastes são chamadas aí de loucura e sabedoria. Eu acho que foi no estudo passado que nós falamos um pouco sobre isso, sobre o conceito bíblico de loucura e de sabedoria. E nós vimos, aquelas de vocês que estavam aqui, devem lembrar que eu falei que na Bíblia, sabedoria não tem a ver simplesmente com adquirir inteligência. Por outro lado, loucura, estultice, tolice, na Bíblia também não tem uma simples relação com a falta de conhecimento teórico. Na Escritura, sábio é o que segue o caminho do Senhor. Sábio é o que vive à luz da palavra de Deus. E tolo é aquele que vive distante do caminho do Senhor. Por isso nós vamos ter alguns textos, como por exemplo o que nós lemos semana passada. O profeta Jeremias, por exemplo, vai dizer que o povo de Judá era sábio para fazer o mal.
Isso é ser tolo na Escritura. Lá na frente, acho que é em 2 Timóteo, Paulo vai dizer, falando sobre os falsos mestres, que eles adquirem conhecimento e nunca atingem a sabedoria. Então, sabedoria e estultice, irmãs, e tolice na Escritura não tem a ver tanto com o nível de conhecimento teórico que você adquire, mas a maneira como você vive. E o livro de Eclesiastes está nos direcionando aqui para a necessidade de nós escolhermos entre um viver sábio e um viver tolo. E é interessante que Salomão sempre, não apenas nesse livro, mas em outros textos escritos por ele, ele vai sempre nos encaminhar para essa escolha. Eu falei aqui há alguns domingos atrás que esse é o mesmo dilema do livro de Provérbios. Às vezes a gente acha que Provérbios é um livro só, um amontoado de frases de sabedoria e que estão lá e é só isso. Mas o livro de Provérbios é, na verdade, uma luta entre duas mulheres. Uma que é chamada de sabedoria, a outra que é chamada de loucura. Se você ler o livro com atenção, você vai perceber esse degladiamento entre essas duas mulheres, e o leitor do livro de Provérbios é chamado a escolher qual das duas ele quer. Se ele quer viver com a sabedoria ou com a loucura. E o leitor do livro de Eclesiastes, aqui no final do livro, é desafiado à mesma escolha. Você vai viver no caminho da sabedoria ou no caminho da loucura. E nós falamos também que o capítulo 10 do livro de Eclesiastes nos apresenta o caminho da loucura. O caminho da sabedoria será apresentado depois, no capítulo 11. O capítulo 10 nos mostra o caminho da loucura, e o objetivo do autor, o objetivo do pregador aqui, é tentar nos convencer a não trilhar esse caminho, o caminho da loucura. Na semana passada, na perícope passada, entre os versículos 1 e 11, nós vimos que Salomão ensinou que a tolice mata. Aquele que viver distante do Senhor, aquele que viver pela sua própria sabedoria, vivendo na sua loucura, vai acabar sendo destruído pela sua própria loucura. Se você dá uma olhada de novo aí, entre os versículos 8 em diante, Salomão coloca vários provérbios para tentar mostrar isso, que o tolo vai acabar sendo morto pela própria tolice. Uma coisa que faltou eu falar semana passada, irmãos, depois é que eu me lembrei, eu não comentei o começo do versículo 8. Quem abre uma cova, nela cairá. Esse provérbio está dentro de todos os outros que estão aqui nesses versículos e que mostram como o tolo vai acabar sendo tragado pela sua própria tolice. Então, quem abre uma cova, vai cair nela. Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas. O que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. E por fim, versículo 11, se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nesses provérbios aqui obscuros, o que Salomão quer mostrar é que o estulto acaba causando mal a si mesmo. A tolice mata, e mata ele mesmo. Quando eu disse que não comentei o começo do versículo 8, é porque ele funciona como um resumo de tudo isso. Viver longe do Senhor é como abrir uma cova e, no final das contas, cair na própria cova que você cavou. É impossível aqui a gente não lembrar de um personagem bíblico que preparou um instrumento de morte, não foi uma cova, e acabou morrendo nesse mesmo instrumento. Quem lembra quem foi? Quem? Amã. Lembra dele? Lá do livro de Esté. Ele preparou, no caso, uma forca que era destinada a quem? Mordecai. Mas no final, ele mesmo é quem morre nessa forca. E no Salmo 7, Davi vai dizer a mesma coisa, que o ímpio cava uma cova para cair nela. Então, na primeira parte do capítulo 10, nós vimos que a tolice mata o próprio tolo. O tolo vai acabar sendo tragado pela sua própria tolice. Aqui, irmãs, agora iniciando a introdução sobre essa segunda parte do capítulo 10, Salomão vai nos mostrar que a tolice também causa prejuízo coletivo, prejuízo social. O tolo, o louco, aquele que vive longe da vontade do Senhor, causa dano a si mesmo, é o que nós vimos nos 11 primeiros versículos, mas ele causa também dano aos outros. Ele causa prejuízo aos outros. Antes da gente entrar no texto mais especificamente, olhem para os versículos 16 e 17 e eles vão novamente comparar o tolo a um governante. Nós vimos na primeira parte do capítulo 10 que Salomão escolheu essa forma de abordagem, de tratar aqui do louco na figura do governante, na figura do rei. E mais uma vez ele vai adotar essa estratégia.
Veja os versículos 16 e 17. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Versículo 17. Ditosa, feliz tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Então ele coloca aqui, irmãs, duas terras, dois países. Um é governado por uma criança. A outra, o texto vai dizer, ele é governado por um homem, por um rei que é filho de nobres. No primeiro caso, do versículo 16, nós temos aqui a imagem do rei que é louco, do rei que é astuto. Por isso ele é comparado a uma criança. Imagine aí um país sendo governado por uma criança. Tenta imaginar isso. Já o outro país é governado por um sábio. O texto diz que ele é governado por filho de nobres. Aqui, irmãs, fazendo uma recapitulação daquilo que a gente falou semana passada também, nós precisamos lembrar que Salomão está falando do seu tempo, a partir do seu tempo, para pessoas que também são do seu tempo. Por isso, quando ele diz aqui que ditosa, feliz é a terra que é governada por filho de nobres, Salomão não está dizendo que pobres, que plebeus não podem galgar cargos no governo, mas ele está falando a partir de uma sabedoria que era compartilhada no seu tempo. Lembra que eu falei semana passada que não havia mobilidade social no mundo antigo? Se você nascesse filho de nobres, você morreria assim. Se você nascesse filho de pobres, de plebeus, você morreria exatamente nesse tipo de casta. As sociedades antigas no Oriente eram assim, não é como acontece hoje, em que existe a possibilidade de mobilidade social. O ponto aqui de Salomão, irmãs, é que a terra que for governada por uma criança, por alguém falto de entendimento, vai sofrer. Também a gente precisa ter em mente que Salomão não está aqui sendo taxativo, no sentido de dizer que toda criança é tola e todo homem adulto tem entendimento. A gente poderia, por exemplo, usar o exemplo de dois reis de Israel. Um deles, Josias, você deve lembrar que ele assume o trono com 12 anos de idade, e o texto vai dizer, o livro dos reis vai dizer que ele era sábio. Não foi Josias que fez uma reforma lá no reino de Israel, não foi? Encontrou a lei e tal. Já Roboão assumiu o trono com 40 anos de idade, um homem adulto. No entanto, ele é descrito como sendo tolo. Então a questão aqui, irmãs, não é tanto de idade. Sabedoria e tolice não tem tanto a ver com idade, mas acaba tendo alguma relação com isso. De maneira geral, quanto mais velho você for, a tendência é que você se torne mais sábio. E quanto mais jovem, quanto mais novo, mais tolo provavelmente você vai ser. Por isso que o livro de Provérbios diz que o jovem não deveria andar com outro jovem. É claro que ele não está dando ali uma proibição, né, de que dois jovens andem juntos. Mas a ideia é, se você quiser adquirir sabedoria, com quem é que você deve andar? Com os jovens ou com os experimentados? Com os experimentados. Por isso que no Novo Testamento a gente vai encontrar Paulo dizendo que neófitos, ou seja, novos convertidos, jovens na fé, não devem ter cargos de liderança, não podem ser presbíteros. Qual é a lógica que está por trás disso? Novos convertidos, jovens na fé, não têm ainda o entendimento necessário para o desempenho desse cargo. Mas isso é uma outra questão. Então, irmãs, o que Salomão está lidando aqui é com um país que é governado por alguém falto de entendimento. Vou pedir para alguém abrir aí e ler, por favor, 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 7. 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, nós vamos ver que o próprio Salomão, ele no início do seu reinado, ele se identifica como uma criança. 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Quem achar pode ler. Se é aquele momento em que Deus diz a Salomão que ele poderia pedir o que quisesse. A gente sabe o que é que Salomão pede, ele pede sabedoria, mas perceberam aí que ele diz aí, não sei como me conduzir, não passo de uma criança. Ele era um homem adulto, ele não está falando literalmente aqui, mas ele simboliza a sua falta de entendimento em ser uma criança. A gente continua a reproduzir essa figura de linguagem até hoje. Por exemplo, quando você vê um homem adulto, uma pessoa adulta que age de maneira tola, como é que a gente costuma designar isso? Que aquela pessoa é uma criança.
Quanta infantilidade, a gente não diz isso? Rapaz, tu está sendo tão infantil, é ou não é? Porque nós ainda carregamos essa imagem de comunicação de que crianças não têm entendimento, porque essa é uma realidade, uma verdade autoverificável. O interessante, irmãs, também é verificar que o próprio Deus havia prometido, isso é muito interessante, o próprio Deus havia prometido que se o povo de Israel não obedecesse às suas leis, eles seriam governados por tolos. Vou pedir para outra pessoa aí abrir e ler, por favor, o livro do profeta Isaías, capítulo 3, primeiros versículos 4 e 5. Vamos abrir nesse texto aí, Isaías capítulo 3, versículos 4 e 5. Então vejam, Deus está aqui, irmãs, prometendo castigo sobre o povo de Israel, caso eles desobedecessem a lei do Senhor. E muitos castigos são prometidos aqui. Um deles é, Deus mandaria governantes incapazes para o seu povo. Veja o versículo 4 de novo. Dar-lhes-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Veja agora o versículo 12. Vou pedir para outra pessoa ler, versículo 12, Isaías 3, 12. Isso. Vejam que agora o versículo 12 se torna ainda mais politicamente incorreto para os nossos tempos, né? Deus diz que crianças e mulheres iriam governar sobre o povo de Israel. O que o texto está querendo mostrar aqui, irmãs, é que se o povo de Israel desobedecesse o Senhor, ele ia mandar governantes incapazes, que são figurativamente aqui simbolizados em crianças, que a gente já viu que tem essa significação de falta de entendimento, e mulheres. Novamente, a gente tem que acessar o contexto da época. Não era costume, não era algo tido como normal, diferente do nosso tempo, que mulheres ocupassem cargos de governo. No mundo antigo, uma mulher se tornar o governante de um povo era sinal da ausência de homens. Era sinal da falta de homens capazes que pudessem fazer esse trabalho. Em resumo, irmãs, nós vemos aqui que o Senhor prometeu ao seu povo que se eles não obedecessem sua vontade, Deus mandaria para eles tolos, pessoas faltas de entendimento que governassem o seu país. A gente pode fazer uma pausa aqui, irmãs, e tentar fazer uma comparação com a época que nós vivemos. Não necessariamente agora, mas com o nosso tempo de maneira geral. A Bíblia diz que governantes sem entendimento é sinal do juízo de Deus. Isso gera bastante reflexão para a gente, né? Será que nós estamos debaixo da bênção ou do juízo de Deus nos últimos anos? Fica o questionamento. O fato, irmãs, então é que o tema do texto aqui, volte para Eclesiastes capítulo 10, são os efeitos deletérios do governo e da influência do estulto, do falto de entendimento. Note que no versículo 20, Salomão vai dizer que nós devemos ter cuidado com o tolo. Veja o versículo 20, Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. O que Salomão quer mostrar aqui, irmãs, é que a convivência com o tolo é algo perigoso. O conselho aqui, o provérbio de sabedoria que Salomão traz é: cuidado com aquilo que você pensa acerca do rei. O rei é esse rei tolo. É claro que Salomão não está falando aqui necessariamente do pensamento mesmo, mas do comentário. Traduzindo em miúdos, irmãos, o que Salomão está dizendo é: cuidado com o comentário que você faz acerca do tolo. Porque as aves do céu, quem são as aves do céu aqui? São outros tolos que você conta o segredo, você vai comentar sobre alguém e conta para uma ave do céu. Essa ave do céu, sabe o que ela vai fazer?
ela vai contar a pessoa de quem você falou. Estão percebendo aqui qual é o conselho de Salomão? Cuidado com o tolo. E quando o tolo ficar sabendo que você falou dele, o que é que ele vai fazer? Ele vai se vingar de você. Ele vai se vingar de você. Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. O conselho de Salomão aqui, portanto, irmãos, é que nós devemos ter extremo cuidado com quem nós falamos as coisas e aquilo que nós dizemos. Esse é um costume que a gente não costuma ter muito... Esse é um hábito com o qual a gente não costuma ter muito cuidado. Você conta um segredo para alguém e você diz, aqui é só entre nós. O problema é que a pessoa que ouviu o segredo também tem amigos confidentes, não é isso? E ela vai contar e vai dizer também é só entre nós. E daqui a pouco você vai perceber que as aves do céu contaram aquilo que não deveria ter sido contado. Então, e a gente vai ver que um dos cuidados que nós temos que ter com a loucura nesse mundo diz respeito ao uso da língua. Versículos 12 a 14, certo? Mas nesse momento aqui o que eu quero destacar é o tolo é perigoso. Lembre-se, tolo aqui é aquele que vive longe da vontade do Senhor. Ele é perigoso. Se ele souber que alguém está falando dele, ele vai se vingar. O objetivo do texto aqui, irmãs, é mostrar como o tolo causa males na sociedade. Por que é que Salomão quer nos mostrar isso? Por que é que Salomão quer nos mostrar os efeitos maléficos da loucura, da estultice no mundo? Com dois objetivos. Primeiro, para que nós identifiquemos o louco e tenhamos cuidado com ele. Segundo, para que nós mesmos fujamos da loucura. Lembra do que eu falei no começo? O objetivo de Salomão é que nós, nessa escolha entre o caminho da estultice e o caminho da sabedoria, escolhamos a sabedoria. E o argumento de Salomão é, se você trilhar o caminho da loucura, você poderá causar mal a si mesmo, mas também aos outros. Vale lembrar, irmãos, irmãs, aquilo que o capítulo 10, versículo 1 falou. Não sei se você lembra desse provérbio. Eclesiastes 10, 1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Lembra desse provérbio da semana passada? Assim como uma pequena mosca estraga um perfume caro, apenas um pouquinho de estultícia pode estragar tudo. E Salomão vai continuar a nos dizer isso. Que se você der lugar, ainda que por pouco tempo, a um proceder louco, você pode causar muito dano às outras pessoas. Até aqui tudo claro, irmãs? Está dando para entender? Então, irmãs, eu dividi o texto em duas partes aqui, que vão nos mostrar, então, os perigos da loucura. E Salomão vai nos dizer aqui que o louco, o estulto, aquele que vive longe do Senhor, ele causa dano através de duas atitudes. A primeira delas, nos versículos 12 a 14. O estulto destrói com a sua língua. Nós já falamos um pouco, já introduzimos esse assunto. O estulto, ele destrói com a sua língua. E segundo, versículos 15 a 19, o estulto destrói com as suas atitudes. Mais especificamente, o texto vai dizer, com a sua preguiça, com a falta de trabalho, ele acaba destruindo aquele que está em volta de si. Então, em primeiro lugar, versículos 12 a 14, o texto vai nos dizer que o estulto devora com a sua, ou melhor, que o estulto destrói com a sua língua. O texto é composto aí, irmãs, de 3 provérbios. Um no versículo 12, um no versículo 13 e o último no versículo 14. Eu gostaria que nós lêssemos os 3. Iniciando pelo versículo 12, então. Vamos ler todos juntos? Eclesiastes 10, verso 12. Vamos lá? Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Perceberam aqui como Salomão contrasta o sábio e o tolo? Nas palavras do sábio existe favor. O que Salomão está dizendo é que a palavra do sábio é cheia de graça. O sábio é aquele que fala com favor. A sua palavra é cheia de candura, é cheia de doçura. Já as palavras do tolo, ainda versículo 12, devoram. Agora o interessante, irmãs, é que o texto vai dizer que as palavras do tolo o devoram. Perceba aí de novo, versículo 12. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. O que
que Salomão está dizendo é que o tolo vai acabar sendo devorado, ele vai acabar sendo comido pela sua própria língua. É como se ele quisesse atacar alguém com a sua língua, mas no momento em que as palavras saem, elas se voltam contra ele e o devoram. E é interessante, irmãos, porque o ímpio é descrito na Bíblia como sendo alguém devorador. Alguém abra aí, por favor, a sua Bíblia no Salmo 52, versículo 4. Salmo 52, versículo 4. Quem achar pode ler. Lê de novo, socorro, por favor. Isso. Davi está falando aqui, irmãs, do ímpio. Veja que ele diz que o ímpio ama as palavras devoradoras. O ímpio ama devorar com a sua língua. Ele ama devorar alguém, ele ama tragar alguém com a sua língua. Mas o texto de Eclesiastes vai dizer que ele é que vai acabar sendo devorado pela sua língua. Veja se você não já percebeu isso na vida cotidiana. O indivíduo que é bruto com as palavras, que gosta de devorar com a língua, mais cedo ou mais tarde, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai acabar sendo devorado por aquilo que ele mesmo disse. A gente tem até um ditado que expressa bem isso, né? Fulano de tal pagou com a língua. Já ouviram falar disso? O indivíduo falava de todo mundo, rapaz, olha o filho de fulano como é, não sei o quê. Aí daqui a pouco ele tem um filho, o menino é pior do que aquele que ele falava. Não é assim? Pagou com a língua. Eclesiastes está dizendo isso, que o ímpio vai acabar sendo devorado por aquilo que ele mesmo disse. Por isso, irmãs, que Tiago, capítulo 3, versículo 6, eu gostaria que outra pessoa abrisse e lesse. Tiago, capítulo 3, versículo 6, vai reforçar para nós o caráter destruidor da língua. Tiago 3, 6. Alguém abre e lê, por favor. Tiago 3, 6. Quem achar pode ler, irmãos. Isso. Destaque aí para o que Tiago diz quando ele fala que a língua contamina o corpo inteiro e põe em chamas toda a carreira da existência humana. O ponto aqui, irmãs, é o mesmo. É que a língua destrói a nossa própria carreira. Como Salomão diz aqui em Eclesiastes, o ímpio, o tolo, acabará sendo devorado pelas suas próprias palavras. Nos versículos 13 e 14, irmãs, Salomão vai descrever de maneira mais clara como é que o ímpio acaba sendo devorado pelas suas próprias palavras. Ele vai fazer isso através de mais dois provérbios. O primeiro deles, no versículo 13. Se você está com a sua Bíblia aberta aí em Eclesiastes 10, vamos ler todos o versículo 13, por favor. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. Você conseguiu perceber aqui como Salomão disse que há uma progressão na língua do tolo? Veja aí. As primeiras palavras são apenas estultícia. O tolo começa falando uma coisa que é apenas estulta, apenas falta de entendimento. Mas as últimas, loucura perversa. Me responda uma coisa. Você já viu uma pessoa que começou dizendo algo que não fazia muito sentido? A pessoa fala uma coisa, você diz assim, rapaz, não diga isso não. Mas ele começa a continuar a falar, daqui a pouco ele está dizendo coisas inacreditáveis. Veja se isso não acontece com a gente, irmãs. Algo acontece no seu cotidiano que você não gostaria que acontecesse. Logo nos vem a tentação de murmurar. E quando a gente dá vazão a essa tentação, lá na frente a gente já está blasfemando, muitas vezes, contra o próprio Deus. Perceberam como a língua tem esse poder de nos fazer progredir no caminho do pecado?
Se você der vazão à sua língua para dizer coisas estultas, lá na frente você já estará dizendo loucuras. É interessante, irmãs, que o Salmo 1 também contém essa ideia de progressão no pecado. Não sei se já tinham percebido isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta... Estou esquecendo a citação completa, deixa eu abrir aqui o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Percebeu que há uma progressão aqui? Primeiro ele anda no conselho dos ímpios, mas logo ele se detém. No final ele já está assentado. A ideia é essa, irmãos, é que nós temos a tendência de progredir no pecado. Se você dá vazão a um pouco de pecado, logo você quer dar vazão a mais e você vai progredindo na iniquidade. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E no que tange ao uso da língua, meus irmãos, a mesma coisa é dita aqui. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia e as últimas loucura perversa. O tolo, ele acaba sendo devorado pela língua porque ele não fecha a boca. Ele começa a dizer algo que é louco, ele não põe guardas na sua língua e daqui a pouco ele já está blasfemando contra Deus. Por isso, irmãs, que o salmista vai dizer, ele vai pedir a Deus, põe guardas à porta da minha boca. Qual é a ideia de pôr guardas? É a ideia de que Deus controle aquilo que sai da nossa língua. Qual é a função do guarda que está num portão? Controlar quem entra e quem sai. Quando nós pedimos e quando o salmista pede, põe guardas à entrada da minha boca, ele está dizendo, Senhor, controla aquilo que entra e aquilo que sai. O louco não tem esse controle. Ele fala, e no final ele só fala loucuras. E o último provérbio, versículo 14, irmãs, vai nos dizer que o louco é caracterizado também pela ignorância naquilo que fala. Vamos ler todos o versículo 14, Eclesiastes 10, 14, todos juntos. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Perceba uma coisa aqui, irmãs. Mais uma vez sobre o modo de falar daquele que é louco, daquele que não conhece a Deus. O texto diz aí que ele multiplica as palavras. Comecinho do versículo 14. O estulto multiplica as palavras. Ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Salomão está falando aqui, irmãs, daquela pessoa que fala, tem opinião sobre tudo, apesar de não saber do que está falando. Perceba de novo aí a dinâmica do versículo 14. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. O louco, irmãos, a pessoa falta de entendimento aqui é descrito como sendo aquela pessoa que fala de tudo, tem opinião sobre tudo, mesmo sobre assuntos dos quais ela não domina. Você conhece alguém assim ou não? Não tem esse tipo de pessoa? Aquele indivíduo que sabe de tudo, tem opinião sobre tudo. O interessante é o seguinte, irmãos, pessoas assim, geralmente, além de ter opinião sobre tudo, de saberem sobre tudo, fazem questão de mostrar que sabem sobre tudo. Não é só o fato de achar que tem certeza de tudo, mas é a insistência também de expor a todos a sua opinião. O indivíduo sabe de tudo. Se for economia, saúde, vacina, Covid e tudo mais, ele sabe de todas as coisas. E o texto vai dizer aqui, irmãs, que é tolo aquele que fala sem saber daquilo que está falando. Jó, o paciente Jó, teve que lidar com isso. Você lembra lá dos amigos de Jó? Eles achavam que sabiam qual era a fonte do sofrimento de Jó. Eles disseram a Jó que a fonte do seu sofrimento era o seu pecado. Lembram disso? Eliú lá e os amigos de Jó. É por causa do teu pecado, Jó, que você está sofrendo. Veja aí qual foi então a palavra de Jó para os seus amigos. Abra sua Bíblia, por favor, em Jó capítulo 13, versículo 5. Jó capítulo 13, versículo 5. Vejam, os amigos de Jó estão dizendo que ele pecou, Jó reage dizendo,
tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. É exatamente o que acontece com o estulto. Ele não sabe do que ele está falando, mas ele fala, fala e fala. Um comentarista, irmãs, chamado Philip Ryken, ele escreve, eu achei interessante essa citação e eu gostaria de trazer para as irmãs aqui, quando ele comenta esse versículo 14. Então preste atenção, abre aspas. Veja se não é verdade a análise dele. Normalmente, tolos têm uma opinião bastante forte. Normalmente, tolos têm uma opinião bastante forte. Tendem a ser prolixos. O que é o prolixo? É aquele indivíduo que tem dificuldade em encerrar o assunto, não é isso? Fala muito. Tolos têm uma opinião forte, tendem a ser prolixos. Por alguma razão, o tolo raramente se contenta em manter a sua tolice para si mesmo, insistindo em compartilhá-la com os outros. As palavras se multiplicam. Os tolos não param. Os tolos não param, mesmo quando não sabem do que estão falando. Platão disse certa vez: homens sábios falam porque têm algo a dizer. Os tolos falam porque precisam dizer algo. E aí, tá certo ou tá errado? Certo, né? Principalmente a parte final, né? O sábio fala porque tem algo a dizer. O tolo fala porque tem um comichão na boca, né? Porque precisa dizer algo. E é assim, meus irmãos, é dessa forma que o procedimento do tolo é caracterizado. Veja aí a tríade desses provérbios, então. Ele não tem controle sobre a sua boca, começa a dizer algo estulto, não se controla, daqui a pouco diz loucuras, ele fala daquilo que não sabe, e é por isso, então, versículo 12, que ele é devorado pela sua própria língua. Por isso, irmãs, que Charles Spurgeon, o conhecido pregador batista, disse o seguinte, abre aspas, a entrada ao templo da sabedoria é o conhecimento da nossa própria ignorância. A entrada ao templo da sabedoria é o conhecimento da nossa própria ignorância. E nós temos um sábio conselho em Provérbios. Gostaria que todos abrissem nesse texto. Deixe marcado aí, Eclesiastes, Provérbios 17, versículo 28. Provérbios 17, 28. Provérbios 17, 28 diz, até o estulto, veja, até o tolo, até o louco, quando se cala é tido por sábio. E o que cerra, o que fecha os lábios é tido também por sábio. Então perceberam aqui qual é o caminho da sabedoria? Não é falar muito, mas é priorizar o cerrar os lábios. Fechando esse ponto, irmãs, trazendo uma aplicação aqui, é interessante como a gente tende a fazer o julgamento contrário. A gente vê aquela pessoa que cheia de opiniões, cheia de palavras, geralmente muito pouco disposta a duvidar de suas próprias concepções, geralmente muito pouco disposta a ouvir o argumento dos outros. A gente olha essa pessoa e a gente tende a identificar esse como sendo sábio, não é isso? Aquela pessoa cheia de verborragia, fala sobre tudo, escreve sobre tudo, enfim. Mas veja o que Salomão diz, que é o contrário. Quando você vê alguém que fala muito, quando você vê alguém que tem opinião sobre tudo, que questiona muito pouco suas opiniões, seus pressupostos, que se dá muito pouco à dúvida, você não deve identificar essa pessoa como sendo sábio, mas sim como sendo o estulto. Agora, quando você encontrar aquela pessoa que tem poucas opiniões, tem opiniões. Vejam, o texto aqui não está falando contra você ter opiniões, contra formar opiniões e opiniões sólidas. Mas quando você encontrar aquela pessoa que duvida de si mesmo, ouve o argumento do outro, se cala quando não sabe do que está falando, esse é o sábio. Esse é o sábio. Veja que é um conceito de sabedoria contrário ao que o mundo prega, não é isso? A sabedoria propagandeada pelo mundo é a sabedoria da verborragia, da pessoa que fala sobre tudo, que entende de tudo, entre aspas. Mas a Bíblia nos fala de um conceito distinto, irmãs, de sabedoria. Percebam que a ética aqui, isso é revelado em muitos outros livros da Bíblia, irmãs, a ética aqui é de restrição quanto à língua. Em muitos momentos, não apenas no livro de Eclesiastes, mas em Provérbios, no livro de Tiago, no capítulo 3 de Tiago, a Bíblia vai nos ensinar isso. O dever de você ser restritivo em relação àquilo que você fala. Na dúvida, não fale.
Na dúvida, não fale. Principalmente, irmãs, eu ia fazer essa aplicação antes, por causa do que é dito no versículo 13. Eu em casa, estudando esse texto e dando uma refletida, eu estava pensando, irmãs, em como nós somos seres verbais. Deus nos fez assim, seres verbais, ao contrário dos demais animais que não são verbais, não têm palavras. Nós somos verbais, nós falamos, nós escrevemos, nós pensamos em palavras também. E isso faz toda a diferença, irmãs. Perceba se não é verdade. Uma coisa é quando você está pensando em algo. Você está pensando. Outra coisa é quando você fala aquilo que você está pensando. Parece que o pensamento ele é tornado mais concreto quando nós falamos. Isso é muito importante, irmãs. Por que é importante? Tanto para o bem quanto para o mal. Há certos pensamentos, irmãs, que vêm na nossa mente, que a gente precisa ter o cuidado de não colocá-los em palavras. Porque parece que quando a gente coloca em palavras, aquilo se torna mais concreto. Um exemplo muito prático aqui. Você está estressado em casa por alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, a comida queimou, o que quer que seja. Você fica nervosa, você fica nervoso. E você começa a pensar coisas, não é isso? Mas perceba que quando a gente fala, quando a gente solta um palavrão, quando a gente solta uma expressão de ira, não parece que a gente se sente mais culpado quando você fala algo assim? Isso é uma droga, não é verdade? Você não fica mais arrependido depois? Por quê, irmãs? Porque a fala tem esse poder de concretizar as coisas. Então, há certas coisas que a gente precisa colocar um freio na nossa boca e não falar. Por exemplo, uma outra coisa que eu me lembrei agora, quando você fica chateado com alguém, quando você mantém aquilo apenas no pensamento, note que é mais fácil daqui a pouco você deixar para lá. Mas quando você fala com alguém, não é? Aí a conversa demora, né? Porque você quer, é absurdo, porque fulano. Mas veja que quando você retém a palavra, mantém ali, você pensou. Daqui a pouco você já está pensando em outra coisa. Perceberam aqui, entenderam o que é que eu estou dizendo? É claro que eu não estou dizendo aqui que, eu não estou apelando para aquela teologia que diz assim, que as palavras têm poder. Então, se você disser uma coisa, você está traindo uma maldição. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo, irmãs, que como seres verbais, quando nós falamos algo, é como se a gente concretizasse aquilo ali. Uma coisa é quando você pensa mal de alguém, mas quando você pragueja contra alguém, a nossa própria consciência nos acusa daquilo ali. Então vejam que esse texto de Eclesiastes nos mostra que o tolo age assim. Fala impensadamente, fala loucuras, começa falando algo que é apenas estudo, termina dizendo loucuras, fala daquilo que não sabe. E, irmãs, quanta destruição isso não tem causado no mundo, não é verdade? Palavras mal colocadas, palavras que deveriam ter ficado da boca para dentro, mas porque foram colocadas no mundo, causaram muito dano. Esse é um primeiro tipo do proceder do louco, então. A sua língua é devoradora. Ele fala e causa destruição através do que fala. Ficou claro, irmãos, até aqui? O segundo ponto do nosso texto está entre os versículos 15 a 19. Quando o autor vai dizer que o tolo ele também causa destruição por causa das suas atitudes, ou mais especificamente aqui, por causa da falta de atitudes. Nós vamos ver isso entre os versículos 15 a 19, iniciando, irmãs, pelo versículo 15. Veja aí, nós temos mais um provérbio aqui, e Salomão continua falando do tolo. O que é que ele diz sobre ele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Salomão está dizendo aqui que o tolo é o indivíduo preguiçoso. Veja a frase inicial aí. O trabalho do tolo o fatiga, o deixa cansado. Quando estava estudando sobre isso, eu me lembrei logo daquele personagem do seriado do Chaves, Jaiminho. Ele não diz isso? Ele evita fazer um monte de coisas sob que argumento? Evitar a fadiga. Não é isso? Até mesmo que é o trabalho dele, entregar as cartas, ele entrega. Procura aqui na bolsa, né? Dona Florinda, procurar a carta lá. Porque o trabalho o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Irmãs, veja como há uma relação lógica entre o que é dito aqui no versículo 15 e o que foi dito antes. O tolo fala muito e trabalha pouco. E há uma relação lógica entre as duas coisas, não é verdade? Se você trabalhar pouco, se você for pessoa preguiçosa, logo aparecerá tempo suficiente para você
falar muito, não é verdade? E veja que é uma relação lógica entre as duas coisas aqui. Note que o tolo aqui ele é descrito como alguém que fala muito e faz pouco. E se há uma imagem que é real do tolo, é essa. É o indivíduo que fala muito e faz pouco. Se você voltar para o capítulo 4, versículo 5 de Eclesiastes, nós já vimos que o tolo é caracterizado pela preguiça. Alguém lê aí, por favor, capítulo 4, versículo 5. Pode ler os 6. Então vejam que Salomão já descreveu o tolo como sendo preguiçoso. Ele cruza os braços, ele é preguiçoso. Aqui, versículo 15, capítulo 10, verso 15, ele é descrito como alguém incapaz. Veja aí. O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Do que Salomão está falando aqui? Nós não sabemos com certeza. Talvez o autor queira dizer que... O que os comentaristas concordam, irmãs, é que o autor está dizendo que o tolo ele é incapaz de fazer algo que todo mundo sabe fazer, que é ir à cidade aqui. Então vejam que a imagem que Salomão tem aqui é daquele indivíduo que fala muito, isso já foi dito nos versículos 12 a 14, no entanto faz pouco. E essa é a imagem do tolo. É aquele indivíduo que tem solução para tudo. Ele só não sabe arrumar o quarto dele. Já viu essa figura? Um indivíduo que ele sabe como resolver os problemas do mundo. Se eu fosse o presidente, se eu fosse Bolsonaro, eu fazia isso, aquilo, aquilo. Ele só não sabe arrumar a casa dele. Não tem essa figura? Adolescentes não costumam ser assim? Descobrem os problemas do mundo e aí se tornam idealistas, geralmente mais à esquerda do espectro político, não é isso? Conseguem a solução para o mundo todo. Só tem um problema, ele não sabe pagar uma conta de luz. O tolo é descrito assim, como sendo aquele indivíduo que tem muita opinião, no entanto, os problemas que ele mesmo deveria resolver, ele não sabe, então, resolvê-los. O tolo, irmãs, vai ser contrastado com o sábio nos versículos 16 e 17. A gente já olhou para esses versículos, mas agora a gente olha tentando destacar coisas diferentes. Veja aí, versos 16 e 17. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Esse aqui é o tolo, tá certo? Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes já se banqueteiam de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças, e não para bebedice. Perceberam aqui como o tolo e o sábio são contrastados? No versículo 16 é dito que o tolo banqueteia já de manhã. Isso significa dizer que ele não trabalha, não é isso? Se ele banqueteia já de manhã, é porque ele não trabalha. Já o sábio, versículo 17, é caracterizado como aquele que se senta à mesa a seu tempo, veja aí, para refazer as forças e não para a bebedice. Tem uma coisa interessante nesse versículo aqui. Veja que ele diz aí que o tolo se senta à mesa para refazer as forças. Me diga uma coisa, a que horas do dia nós refazemos as forças? De manhã, de tarde ou de noite? Não, nós refazemos as forças depois de um dia de trabalho. À noite. Significa dizer que o ímpio se senta para comer à noite, depois de um dia de trabalho. Percebeu o contraste aqui? O tolo banqueteia logo de manhã. É claro, irmãs, que Salomão não está dizendo aqui que é pecado fazer um banquete de manhã, absolutamente. Mas na vida comum, ordinária, manhã e tarde são os horários em que nós estamos trabalhando. Não é normal, não é comum que você encontre um indivíduo banqueteando 10 horas da manhã, né? 3 horas da tarde. Em geral, esses são horários em que nós estamos trabalhando. No entanto, o tolo faz de toda a sua vida um banquete. Ele nunca tem tempo para o trabalho, ele dedica todo o seu tempo ao descanso. Já o sábio, verso 17, ele banqueteia. Salomão não está dizendo que é errado fazer um banquete, mas veja que o objetivo do sábio é refazer as suas forças para o trabalho e não para a bebedice. Mas aqui há uma pérola interessante sobre a nossa lida, o nosso relacionamento com o descanso. Nós devemos descansar, nós devemos ter lazeres, mas vejam que o ímpio e o sábio,
eles identificam no lazer objetivos diferentes. Perceba de novo. O ímpio faz do lazer um fim. Versículo 16. O fim da sua vida, o objetivo da sua vida é banquetear. Tanto é que ele faz isso logo de manhã. Já o sábio, ele banqueteia, ele tem o seu lazer, mas o objetivo dele é refazer as suas forças para o trabalho. É interessante, irmãos, porque a gente costuma inverter muito a forma de enxergar a nossa organização do tempo. Veja se não é verdade. Você já deve ter ouvido alguém dizer o seguinte, que eu trabalho de segunda a sexta ou segunda a sábado para descansar no domingo. Não é isso? De maneira geral, as pessoas enxergam assim, a semana começando na segunda, então você vai trabalhando e o objetivo final é chegar no sextou, né? No sábado, no descanso. Mas, biblicamente, irmãs, é o contrário. Já parou para perceber isso? Qual é o dia que começa a nossa semana? Domingo. Ela começa com o descanso. E o descanso é que objetiva o trabalho. Você começa descansando, às vezes antes, né, no sábado então, também, visando adquirir forças para o trabalho. A gente, às vezes, tem uma visão bastante diferente do que a Bíblia tem sobre o trabalho, né? A gente tende a ver trabalho como um mal necessário. E o descanso como sendo a grande ânsia da vida humana. Biblicamente, é um pouco diferente. Você descansa para trabalhar de novo. Para trabalhar de novo. Quando a gente terminar o livro de Eclesiastes, eu vou tentar expor aqui os 10 mandamentos. E quando nós chegarmos no 4º mandamento, eu queria trazer 1 ou 2 estudos só sobre ética do trabalho. Aqui, já que o 4º mandamento inclui também o mandamento ao trabalho, não é isso? 6 dias trabalharás. Nós temos isso no 4º mandamento. Então vejam que o sábio entende isso. O sábio descansa, o sábio tem lazer, ele viaja, mas ele não faz disso o fim da sua vida. Não. O sábio não diz assim, eu trabalho é para isso mesmo. Para poder viajar, não. Ele diz o contrário. Eu descanso para poder trabalhar. Então vejam que o sábio e o ímpio, eles são então aí contrastados nos versículos 16 e 17. E essa preguiça, irmãs, do tolo, ela vai ser ainda ressaltada nos versos 18 e 19, que são os últimos 2 versículos então da nossa sequência. Nós temos aqui 2 provérbios em que Salomão vai mais uma vez ressaltar essa preguiça e os efeitos deletérios, os malefícios da preguiça do tolo. Primeiro deles, versículo 18. Vamos ler todos juntos? Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Salomão está dizendo aqui que o indivíduo que é preguiçoso, o seu teto vai acabar desabando. E o indivíduo que tem mãos frouxas, a sua casa vai acabar gotejando. A imagem que Salomão tem aqui, irmãs, para nós é muito clara. O que Salomão está dizendo é que o indivíduo que é preguiçoso e que está numa posição de liderança, no caso aqui, ele lidera uma casa, ele vai acabar prejudicando não apenas ele, mas todo o resto. Pela muita preguiça desaba o teto, o indivíduo não cuida da sua casa, então um dia o teto da casa desaba. E complemento do versículo 18, pela frouxidão das mãos, goteja a sua casa. Note aqui que o prejudicado não é apenas ele, o que mora dentro da casa, mas também os seus familiares. Não é isso? A esposa e os filhos que estão dentro da casa. Perceba que o objetivo de Salomão aqui, irmãs, é mostrar como o preguiçoso causa dano para si e para os outros. O chefe da casa que não trabalha vai causar prejuízo para ele e para os seus familiares, para sua esposa, para os seus filhos. A mesma coisa aqui, irmãs, se aplica aos governantes. Salomão está falando aqui do rei. Se o rei é um indivíduo preguiçoso, se o rei é um indivíduo de mãos frouxas, logo o teto da casa, o teto do país vai desabar. E vai começar a gotejar dentro desse país. A realidade que Salomão quer apresentar aqui é, se um país é governado por homens caracterizados pela preguiça, esse país vai prosperar? Não. O teto vai cair. É interessante, irmãos, abrindo um parênteses aqui, como depois de alguns anos a gente começa, as coisas mudam. E há um tempo atrás eu estava assistindo
com a entrevista de Enéas. Lembra do Enéas, o político lá do Prona? Meu nome é Enéas, lembra dele? Ele faleceu, né? E é interessante que nos anos 90, quando eu era criança e tal, Enéas era a figura do louco. Não é verdade? Você achava que Enéas era doido, né? Mas deixa eu dizer uma coisa a você, o meu irmão fez engenharia elétrica na faculdade e eles utilizavam textos de Enéas para estudar, viu? Enéas é físico e médico. Era, né? Faleceu. E na época, então, nós víamos Enéas como um louco. Mas é interessante, irmãs, que hoje muitas pessoas já veem Enéas como um sábio. Enéas, depois da morte, virou meio que uma coisa... As pessoas começam a revisitar os vídeos lá de Enéas. E hoje muita gente já percebe que muita coisa que ele dizia naquela época era verdade. E tem uma entrevista de Enéas no programa, no Roda Viva, aquele programa lá da cultura, é de segunda-feira à noite, né? No ano de 1994. E Enéas diz uma coisa, irmãs, que na época talvez ninguém deu muita bola, mas hoje se tornou uma frase de sabedoria. Ele fala naquela entrevista que a grande maioria dos políticos brasileiros nunca construíram uma carreira de trabalho em alguma área. E isso é verdade. A um nível municipal, regional, não. Você tem muitos políticos que têm empresas, têm uma vida empresarial e depois só é que engajam na vida política. Mas em âmbito nacional, os grandes políticos, se você parar para pesquisar a biografia deles, você vai ver que eles nunca trabalharam. Eles nunca trabalharam. Em geral, pertencem a famílias tradicionalmente na política e logo depois que atingiram a maioridade ali, se tornaram pessoas adultas, já enveredaram na política. E Enéas fala isso. Ele diz, olha, a política nacional ela não preza pelo trabalho. Me diga aí, ele fala isso na entrevista, pegue aí quantos deputados federais você tem aí que fizeram algo relevante na sua vida. Escreveram alguma coisa, construíram algo, fundaram uma empresa. Na época, não sei se hoje a realidade é muito diferente, a resposta para isso era não. É nessa entrevista, a frase é muito forte, que Enéas vai dizer que a classe política é a escória da sociedade. Ele falou isso numa entrevista e isso gerou um pouco de estardalhaço, porque a palavra é muito forte, e aí nessa entrevista ele explica, ele disse o que eu quis dizer é que a classe política brasileira é formada por pessoas que nunca trabalharam. E ainda nos nossos dias, irmãs, isso é realidade. Essa realidade, então, ela é descrita, então ela é ilustrada no versículo 18. Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Talvez não seja por acaso que o nosso país, que a nossa população tenha um baixo conceito do trabalho. De maneira geral, irmãs, apesar de o brasileiro ser trabalhador, ele tem um baixo conceito do trabalho. Como eu acabei de dizer, as pessoas veem o trabalho como um mal necessário, como uma tortura. Não me parece, por acaso, que isso tenha relação com o fato de que a classe governante é formada por pessoas descaracterizadas ou não caracterizadas pelo trabalho. Último versículo, então, irmãos, para nós terminarmos, versículo 19. Existe alguma discussão sobre ele. Alguns comentaristas acreditam que aqui nós temos a visão do sábio. Isso formaria um paralelo coerente com os versos 16 e 17, em que você tem o louco e o sábio, e 18 e 19 você teria o mesmo padrão, louco e sábio. Mas a maioria dos comentaristas ainda acredita que o versículo 19 expõe a cosmovisão do louco. O versículo 19 diz, o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. O que os comentaristas acreditam é que Salomão está descrevendo aqui a cosmovisão do louco, a maneira como o louco vê a sua vida debaixo do sol. E o que une essas três pequenas partículas da frase é que o louco só consegue enxergar o plano aqui debaixo do sol em relação à sua vida. A medida da sua vida é o que está debaixo do sol. Veja, leia de novo o versículo 19. O festim faz-se para rir. Veja que no versículo 17, Salomão nos disse que o sábio descansa para trabalhar. Mas veja que o louco faz festa apenas para rir. A finalidade da sua vida é rir. A única finalidade, a única razão de ser da festa é apenas o seu riso. O vinho alegra a vida. O que lhe dá alegria nessa vida é o vinho. A finalidade do vinho é apenas entregar um pouco de alegria à sua vida. E o dinheiro atende a tudo. A unidade de medida do tolo é o dinheiro, é a riqueza, é o que está debaixo do sol.
E nós vemos, irmãs, que essa é, portanto, a razão pela qual o tolo é preguiçoso. Como ele só vê o que está debaixo do sol, ele não vê razões para trabalhar. Como ele se mede pelo que está debaixo do sol, ele vive como um dissoluto. Vejam que é essa mesma inspiração que está por trás daquele ditado estoico que é até citado na Escritura. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se é todo o plano da nossa perspectiva é aqui debaixo do sol, não há por que trabalhar. Comamos e bebamos. É por isso que o tolo é preguiçoso. Pelo menos o tolo descrito aqui em Eclesiastes 10. O seu plano de observação está debaixo do sol, por isso ele não se dedica ao trabalho, mas apenas ao descanso. Para finalizarmos, irmãs, eu gostaria que vocês abrissem então as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos encerrar fazendo um contraponto com esse texto e vamos encerrar o capítulo 10 de Eclesiastes então. 1 Coríntios capítulo 15, 2 versículos, 54 e 58. Vejam como aqui Paulo vai ensinar que uma perspectiva acima do sol, então, nos impulsiona para o trabalho. Se uma perspectiva debaixo do sol, que é a do louco, o impulsiona à preguiça, um plano de vistas acima do sol, que contempla o que está acima do sol, nos impulsiona para o trabalho aqui. 1 Coríntios 15, verso 54, depois 58. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Paulo fala aqui da ressurreição. Veja a conclusão dele, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Percebeu a diferença aqui? O tolo tem o seu plano de perspectiva debaixo do sol. Por isso ele não vê razão para trabalhar. Trabalhar para os outros? Ele só vê sentido em aproveitar a sua vida no aqui e agora. No entanto, o sábio, que enxerga uma perspectiva acima do sol, para o tempo da incorruptibilidade, quando Cristo voltar, ele é impulsionado para o trabalho. E assim, irmãs, nós encerramos o capítulo 10 de Eclesiastes. Nesse capítulo nós vimos o caminho da loucura. Salomão diz que nós temos que fazer essa escolha entre a loucura e a sabedoria. Os efeitos da loucura estão no capítulo 10. Se você andar pelo caminho da loucura, você vai se matar, você vai cavar uma cova e cair nela, e você vai causar dano também aos outros. Mas um caminho superior é apresentado a partir do capítulo 11, o caminho da sabedoria, que nós iremos olhar a partir da semana que vem. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Até semana que vem, se Deus permitir.